Será que o Alan cabe nesse time do Vasco? No Botafogo, ele não teve muitas oportunidades, né? Tá amargando o banco de reservas, voltou da Europa para jogar e não tá jogando. Acho que para o Vasco seria um ótimo reforço. Bom, o Bocão tem razão. Para o Vasco, eu acho, sem muita convicção, que seria mais interessante a vitória do Botafogo. Isso impacta diretamente no Campeonato Brasileiro. Você vai entender e eu quero aqui a sua opinião. O Vasco vai precisar ganhar os 3 últimos jogos para chegar aos 52 pontos e ter alguma possibilidade de ir para a Libertadores do próximo ano. Nesse momento, o campeonato ele é G7. Se o Botafogo ganhar, vira G8, uma vaga a mais para o Vasco. Mas há um detalhe. Dos 3 últimos jogos que o Vasco tem, hoje contra o Atlético Goianiense, última rodada contra o Cuiabá fora de casa, que também está rebaixado, mas o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, quarta-feira em São Januário. Se o Botafogo ganha a Libertadores hoje, abre uma vaga para a Libertadores. Porém, o Atlético Mineiro terá que entrar com tudo quarta-feira para cima do Vasco. Por quê? Porque o Galo, finalista da Copa do Brasil e finalista da Libertadores, não ganhando nenhuma das competições, terá que ganhar do Vasco para voltar à Libertadores do próximo ano. Não tem jeito. Então o Vasco vai pegar um adversário duríssimo na quarta-feira, que é o Atlético Mineiro. Sem ressaca de Libertadores, ele vai precisar ganhar, não tem jeito. Por outro lado, se o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores hoje, vai facilitar a vida do Vasco para conquistar 3 vitórias, porque o Galo vai para São Januário com o time festejando, time de reservas, campeão da Libertadores. Porém, menos uma vaga. Será G7 e não G8. Torceremos para quem? O jogo de hoje impacta diretamente na vida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Manter G7 e pegar um Atlético Mineiro enfraquecido e a boa garantia de que o Vasco vai ganhar os 3 últimos jogos, ou virar G8, pegar um Atlético Mineiro mais forte, porém uma vaga a mais para o Vasco chegar à Libertadores do próximo ano. Eis a questão, eu quero o seu comentário. Já já eu vou falar sobre o Marinacks, hein? É importante você ouvir. Para o jogo de hoje, teremos a volta do Paulinho, né? Após a recuperação, passou pelos procedimentos cirúrgicos, preparação física, técnica, e hoje vai estar no banco de reservas o Paulinho, bom reforço aí para a sequência do campeonato. O Felipe prepara muitas mudanças na equipe. São muitas as informações, eu fico com um time que o Lineker Biondi anunciou. Quero lembrar o seguinte, o zagueiro Lincoln, ele está machucado. Está se recuperando de uma entorse no tornozelo, fruto de um jogo pelo Sub-23. Léo Jardim, Puma no lugar do PH, João Vitor, o Léo Pelé e Lucas Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Leandrinho fazendo a esquerda, Felipe Coutinho pelo meio, Alegria e Verrete. Esse é o time que o Lincoln Biondi vem anunciando. Emerson Rodrigues barrado, Payet fora, Ryan, que treinou com o Verrete durante a semana, ficaria no banco de reservas, e o Galdames, titular nos 3 últimos jogos, também sacado da equipe. Independente do resultado de hoje na Libertadores da América, a gente já começa a torcer contra Bahia, Corinthians e Cruzeiro, hein? E os 3 times jogam neste final de semana fora de casa. O Bahia contra o Cuiabá, Corinthians contra o Criciúma e o Cruzeiro contra o Bragantino. O Vasco ganhando hoje tem uma grande chance de se aproximar da pré-Libertadores. Sobre o bilionário grego Ângelos Marinakis. Estou colocando aí algumas fotos de quando ele esteve no Maracanã, acompanhando o Olympiacos em uma partida contra o Flamengo, ambos os times sub-20. Ele vem observando o apelo dos torcedores brasileiros na Libertadores da América, chamando muito a atenção dele a quantidade de torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro, sabendo que a torcida do Vasco é maior do que as duas. Edu Gaspar, o braço direito do Evangelos Marinakis, desde que ele
deixou o Arsenal no último dia 4, no início do mês de novembro, ele meio que saiu de licença. Ainda não começou a trabalhar efetivamente e volta a trabalhar, né, começando, abrindo os trabalhos junto ao Evangelos na próxima semana. E aí sim, os gregos bilionários começam a cair em cima da compra de uma SAF e é óbvio que a do Vasco interessa, porque eu já informei aqui que o Edu Gaspar, mesmo sem estar trabalhando efetivamente, ele está em um período de licença que termina na próxima semana, o Edu Gaspar já fez contato telefônico com o Pedrinho. Não sei quantas vezes eles conversaram, mas eu te garanto que uma conversa já aconteceu. Lembrando a você, de segunda a sexta-feira, ao vivo, no meu canal do YouTube, tem A Hora do Vasco, programa para que a gente possa interagir melhor. Tô te esperando.